Vamos começar aqui um pouquinho antes, só para ir ajustando aqui. O pessoal já entrando. Já tem gente. Olá, Well Martins. Olá, Abre Oficial. Maria Herme. Jaqueline. Wan. Luane. Gente, Santos. Gisele. Arielle. Marco Paulo. Cátia Ribeiro. Antônio. Bastante gente entrando até. Bom, pessoal, então, né, como toda quinta-feira agora, né, eu estou fazendo uma live. Né? Quando eu faço, a maioria das vezes vai ser eu mesmo, né, falando sobre algum assunto e respondendo dúvidas, respondendo o que vocês me trazem. E em outros momentos será eu com alguém, né, normalmente no perfil da outra pessoa, né? A não ser quando eu começar a convidar pessoas para lives. Na semana que vem mesmo eu acho que tem uma live com o Maracanã de novo, né? Sobre a questão do luto. E na outra semana com uma outra profissional que a gente estava combinando de marcar uma live. Então, mas hoje eu queria falar para vocês. Primeiramente, se você for estudante de psicologia ou profissional de psicologia e gosta da terapia cognitiva, às vezes não trabalha na área ainda, ou queria conhecer um pouco mais da terapia cognitivo-comportamental, eu convido você a conhecer, né, o nosso... Conhecer não, né? Participar do nosso webinário que vai ter hoje. Vou estar fazendo um webinário ao vivo e exclusivo, gratuito também, né? Para falar sobre os princípios da terapia cognitivo-comportamental na teoria e na prática. Então você pode entrar lá, se inscrever nesse webinário, vai ser hoje às 7 horas da noite, às 19 horas. E tem também a possibilidade de... Na verdade tinha, né? A possibilidade de você, quando fazer sua inscrição, enviar suas dúvidas pelo questionário lá, né? Que eu coloquei um questionário, um formulário para o pessoal me enviar dúvidas que tinha, que eu usei esse questionário para incrementar, digamos assim, a própria apresentação, né, o próprio webinário. E, só que como teve mais de 300 envios, 300 respostas lá, então não dava para pegar de todo mundo, mas eu fiz um apanhadão lá para poder responder. Então, infelizmente, se você fizesse sua inscrição agora, não teria como você enviar sua dúvida por esse modo. Mas eu também vou responder as dúvidas ao vivo lá, depois da apresentação. Ao mesmo tempo, se você tem interesse no nosso curso introdutório, eu vou estar apresentando a 6ª turma do curso nesse webinário, depois de falar, e convidar o pessoal, né, para o curso, ao mesmo tempo de dar um bônus para quem participar do webinário. Então, se você é estudante de psicologia ou recém-formado, ou gosta da terapia cognitivo-comportamental, que às vezes quer tirar algumas dúvidas para conseguir trabalhar com a TCC, participa desse webinário, tá certo? Depois eu vou colocar aqui no Stories, né? No Stories eu vou colocar uma chamada novamente para o webinário, você simplesmente arrasta o dedo para cima e você pode entrar lá e se inscrever e ficar aguardando lá para o webinário começar hoje às 7 horas da noite. Eu acho que já deu assim para esperar o pessoal entrar, né? Então, acho que esses recados assim para vocês. Bom, hoje, né, como o que eu estou costumando fazer, né, nessas lives, justamente na live de terça-feira, normalmente eu faço lá no meu canal do YouTube, eu coloco algum assunto, assim, faço alguma reflexão sobre algum assunto, sobre algum tópico que eu acho interessante. E aí na quinta-feira eu gosto de falar um pouco mais sobre isso, porque eu imagino que sejam públicos diferentes. O pessoal que viu lá no YouTube é diferente do pessoal que vê aqui. Então a ideia é falar a mesma coisa e responder as dúvidas do pessoal. Então, o que eu tinha falado na terça-feira foi muito sobre a tolerância, né? A tolerância, que é algo que as pessoas vendem muito, as pessoas falam muito. Eu cito também, por exemplo, que na psicologia, né, se fala muito de tolerar o diferente, de aprender a viver com o diferente e tal. O conselho de psicologia mesmo vive muito isso, né? Fala muito sobre essas coisas. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que
vivem isso, vivem de uma maneira não realmente sendo tolerantes. Porque o tolerante é você tolerar realmente o diferente, e inclusive o diferente de ideias, né? O diferente da pessoa que pensa diferente de você. Na maioria das vezes o que a gente observa é as pessoas sendo tolerantes com quem pensa igual, né? Então, seja alguém que pensa igual sobre, sei lá, o sentido da vida, sobre questão religiosa, sobre questão política também, né? Então, todas essas questões que a gente vê, às vezes a gente tolera muito mais, só que isso não é ser tolerante, né? Pessoas que pensam igual a gente. E a gente esquece de tolerar quem realmente é diferente, que isso é a verdadeira tolerância. E a reflexão que eu coloco é justamente essa, né? De a gente tentar justamente buscar tolerar o diferente, de não ficar tão abismado de pessoas que pensam diferente, porque cada um tem a sua vivência, né? Cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas crenças que foram formadas durante a sua vida, né? Então, durante a nossa vida, várias as nossas crenças são formadas e são fortalecidas conforme a gente vai tendo mais experiências de vida, seja experiências positivas, seja experiências negativas. Bom dia, Bruce. Bom dia. Então, essas crenças vão sendo formadas e isso altera, isso forma a nossa visão de mundo, né? Nossa visão sobre nós mesmos, nossa visão de um mundo e como o mundo deve funcionar, como as pessoas deveriam funcionar e coisas assim. E de certo modo isso não é tanto a nossa culpa, é basicamente o nosso funcionamento e dependendo de onde a gente está inserido, a gente vai ter desenvolvido essas crenças. Então você às vezes culpar muito alguém, brigar por alguém, ter um pensamento X ou um pensamento Y sobre alguma coisa, é uma coisa um pouco até mesmo injusta, né? Porque é a experiência do indivíduo. O que a gente tem que aprender é tolerar o diferente e tentar, às vezes através do diálogo, como a gente faz mesmo com as nossas crenças disfuncionais, os nossos pensamentos disfuncionais, a gente tem que aprender a entender que eles estão ali e através do diálogo, né, da conversa, a gente tentar mostrar outro lado para aquele pensamento e aquilo ajuda a gente a se sentir melhor e alterar essas crenças. Mesma coisa a parte da aceitação, né? Se a gente aprende a aceitar aquele pensamento, a aceitar aquela situação, também aquilo fica mais tranquilo. Na questão da tolerância seria a mesma coisa. Se alguém tem um pensamento muito que você considera muito errado, sei lá, por causa da sua visão ou, né, agressivo, coisas assim, a ideia é através do diálogo mesmo, às vezes demonstrar outro lado sem ser agressivo, sem ser tentar lutar com isso, porque você fazendo isso com seus próprios pensamentos não funciona. Por que funcionaria isso com outra pessoa? Então, quando eu falo isso da tolerância, é justamente isso. Tentar buscar através do diálogo, um debate, uma conversa, para entender por que o sujeito pensa como ele pensa, por que ele age como ele age, e, quem sabe, juntos construir um novo raciocínio, um novo pensamento e uma nova convivência, né? Uma nova sociedade, uma coisa nesse sentido. Tá? E eu fico meio abismado, porque eu participo de alguns grupos, por exemplo, de psicologia no Facebook, né? Grupos de estudantes de psicologia e tal. E eu fico abismado, porque às vezes eles postam algumas coisas, principalmente relacionadas com coisas de política e tal. E os alunos, né, tipo, um grupo de estudantes, fica assim, absurdo, que não sei o que, blá blá blá, e coloca a psicologia como se fosse uma coisa assim que na verdade não é, né, tenta. Isso é uma culpa do conselho, tá? Eu culpo exclusivamente o conselho de psicologia, porque ele foca em coisas que são interessantes, mas não é foco da psicologia, né? Eles focam naquele embate, bate naquilo, esquece mesmo da profissão de psicólogo, do real objetivo, que é olhar o indivíduo e trabalhar aquele indivíduo e fortalecer aquele indivíduo para lidar melhor com seus problemas, lidar com o mundo. Então eu culpo muito o conselho de psicologia para isso, tá? E eu não gosto de me expor muito assim, falar especificamente o que é, porque o pessoal é bem chato quanto a essas coisas. Então não gosto de expor muito sobre isso. Mas enfim, a busca da tolerância é justamente essa. E eu fico um pouco, até mesmo um pouco chateado de ver as pessoas tão assim, agressivas ou tão assim, nossa, isso que absurdo, né? Ficam muito assim, nervosas, em vez de ir pro lado de buscar às vezes entender por que aquele indivíduo funciona como ele funciona, porque entender como aquele indivíduo, por que aquele indivíduo faz aquilo, ou como podemos ajudá-lo, ou como podemos, né, talvez trabalhar isso. Pensando, por exemplo, dentro de um consultório, de um atendimento clínico, como que seria esse atendimento se você
Vamos por uma pessoa que tem um pensamento X, atende a pessoa que tem, sei lá, uma pessoa que é de direita atende uma pessoa que é de esquerda ou vice-versa, né? E aí como que você vai pegar aqueles pensamentos, né? Sem julgamento e tal, se você fica julgando assim na sua vida, né? Então, um treino que você faz na sua própria vida, você querendo ou não, você pode levar isso para sua profissão. Isso pode ajudar bastante. Bom, vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Bom dia, Lucinei. Giane, o que é triste é as pessoas brigarem tanto por conta dessas intolerâncias. Então, com certeza, né? E briga briga muito mesmo, né? Tipo, todo mundo é burro, né? Assim, a pessoa que pensa, vamos pensar nessa questão política mesmo. A pessoa que é de esquerda acha que o cara de direita é burro. O cara que é de direita acha que o de esquerda é burro. Então, assim, o que é de centro também. Então, assim, é a coisa que todo mundo é a pessoa mais inteligente da face da Terra e todo mundo é burro ao mesmo tempo. Né? Então, é uma coisa assim meio, né? Tipo, pra que realmente, em vez de simplesmente escutar, né? Trabalhar a escuta. E aí que entra justamente a questão da psicologia, justamente. Você vê, a escuta, de aprender a escutar sem julgamento, de aprender a compreender o porquê o sujeito pensa como ele pensa, porque ele teve as suas experiências, ele teve as suas vivências, e isso ajudou na formação das suas crenças, sejam crenças funcionais ou crenças disfuncionais. Entender esse funcionamento e através do diálogo, né, da expressão, da pessoa conseguir expressar o que ela pensa, expressar as coisas dela, os seus pensamentos e tudo mais, e através do diálogo conseguir um melhor convívio, né, social. Você pode, e às vezes acabar naquele vamos concordar em discordar, pelo menos. Né? Daniel, bom dia. Tenho acompanhado o seu trabalho, tenho aprendido muito. Gratidão. Que bom, Daniel. Que bom que meu trabalho te ajuda, seja você psicólogo, seja você estudante, ou seja você nenhum desses, né? Às vezes você é uma pessoa normal, com alguma dificuldade e tal, e que ajuda. Que bom. Thalita, bom dia. Bom dia, Thalita. Vamos ver. Psico Natália Campos. Vejo muito isso no cenário político atualmente. Vemos muito isso no cenário político atualmente, né? Um atacando o outro sem querer entender o outro lado. Exatamente, né? Tipo, sem querer ver da onde vem aquela pessoa, né? Tipo, por que ela pensa como ela pensa. E como a gente fala, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, todo comportamento disfuncional, todo pensamento tal, tem uma justificativa, tá? A pessoa que tem o seu comportamento disfuncional, ela tem uma justificativa, ela tem um motivo para fazer aquele comportamento, para ter aquele comportamento. E sempre que a gente investigar, a gente vai descobrir esse motivo. Então nada é ao acaso, digamos assim. Então a pessoa pensar como ela pensa politicamente ou religiosamente, qualquer coisa assim, tem um motivo para aquilo. E é isso que a gente precisa entender. E a pessoa tem um motivo, e o motivo é muito válido, porque é baseado nas experiências dela. Então, isso que a gente precisa ser um pouco mais tolerante com isso. Né? Thalita, adoro seus podcasts. Ah, que bom. Né? Os podcasts, basicamente, né? Eu pego as lives que eu faço de terça-feira e ponho lá no podcast, ao mesmo tempo que eu pego o Falco Responde, que eu respondo as dúvidas também, que vai no ar no sábado no canal, e ponho lá no podcast. Tá? Por enquanto eu não estou fazendo conteúdo exclusivo pro podcast, mas querendo ou não, eu acho que é um conteúdo interessante, dá para ter mais de 2 coisas por semana, pro pessoal que quer às vezes baixar, né, não quer usar a internet para ver e só escutar em outros lugares e tal. Essa é a ideia. Que bom que você gosta. A Sandra está rindo, ok? Bruce, Falco, gostaria de saber como a TCC aborda crianças com dificuldades na escola, exemplo, crianças que não possuem mãe e pai, é um usuário de drogas. Como restabelecer essa criança que tenha prazer em estudar? Bom, primeiramente eu não trabalho com criança, eu não saberia se tem uma coisa específica, né, para se trabalhar com a criança. Porque o que você, no caso, trouxe aqui são várias coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, dificuldade na escola. Primeiramente, a gente precisa saber qual é a dificuldade. Né? Dificuldade de aprendizado, dificuldade, sei lá, de comportamento lá na escola. Então, tem que analisar qual é, basicamente, a dificuldade que a criança está tendo. A questão dela de não possuir pai, de não possuir mãe, e o pai é um usuário de droga, né? Isso também não tem... Pode ter relação com a questão da dificuldade da criança, é bem provável que tenha, né? Mas não tem como, falando assim, falar, é assim que tem que agir e tal. Porque depende de muita coisa, depende de como a criança... Tipo, não tem mãe.
mas o que aconteceu com a sua mãe, o que a criança vê sobre isso, como que ela interpreta essa questão de ela não ter mãe, isso é uma coisa que afeta ela ou não é uma coisa que afeta a questão do pai, como é essa relação com o pai é usuário, mas ele faz tratamento, não faz tratamento, então são muitas coisas variáveis, tá? A gente, básico, mas como a TCC sempre faz em todas as situações, tá, o Bruce, é tipo pegar o pensamento ali, o que a criança, no caso, né, está pensando sobre essas coisas, pensando, e o que afeta isso no comportamento dela. Né? Então, como que isso afeta no comportamento dela. E como restabelecer essa criança que ela tenha prazer em estudar, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Tipo, quando criança tem prazer em estudar, né? Se você for essa pessoa, tipo, cara, você é fora da curva, assim, né? Porque não é a maioria das pessoas que tem prazer em estudar, tá? Então, querer buscar isso, querer que a criança tenha prazer em estudar, é muito difícil. Sem contar, né, que o estudo que a gente faz hoje é um estudo meio muito vazio, né? É um estudo na escola, a gente estuda para o vestibular, a gente não estuda para a vida. Né? Então não tem uma coisa tão útil. O que é mais legal, por exemplo, é física, né? Física, química, que isso são coisas interessantes da nossa rotina. Aí vai da escola ter uma coisa mais dinâmica, de conseguir apresentar essas coisas. Agora, a maioria das coisas que a gente vê lá é tipo coisa pro vestibular, não é coisa pra vida, não é coisa tão interessante assim. Então, como desenvolver isso, né? É uma coisa de, às vezes, mostrar para ela qual o benefício que ela vai ter se ela estudar. Eu sei que é difícil fazer isso, mas tentar demonstrar um benefício e tentar trazer coisas que ela goste, né, que ela se interessa mais, talvez entender melhor essa criança. E aí, mas aí é que é mais complicado, porque daí teria que ser um estudo muito mais, um trabalho muito mais individualizado mesmo com essa criança na questão da escola e tal. Isso não é o que acontece, então é muito difícil essa questão de fazer com que ela tenha prazer em estudar, tá? O Supera Sage está rindo também. Opa. Apertei coisa errada aqui. O que eu... Tá. Mônica, pode me dizer como você trabalha com adultos com fobias? A fobia, o que a gente tem que fazer, como todo transtorno de ansiedade, é o trabalho com a exposição. Né? Então você vai pegar a fobia do indivíduo, você vai colocar em uma escadinha, né? Por exemplo, se for uma fobia específica mesmo, né? Por exemplo, fobia de cachorro, tá? Medo de fobia de cachorro. A gente vai colocar numa escadinha, sei lá, a pior coisa que pode acontecer seria ela relar no cachorro, ou o cachorro chegar perto dela, sei lá. Isso seria o topo. Aí você vai diminuindo, depois é ver um cachorro a 5 metros de distância. Depois é ver um cachorro atrás de um vidro, por exemplo. Depois ver um cachorro sendo segurado por outra pessoa. Né? E aí você vai abaixando, até, sei lá, ver fotos de cachorro, pensar em cachorro, pensar a pessoa acariciando um cachorro. Então você faz essa escadinha, que é uma hierarquia de exposições. Né, que é uma hierarquia para você saber o nível ali, né, tipo do mínimo até o máximo. E aí você começa a fazer, aí você faz essa exposição no menor possível, né, que é uma coisa que vai causar um desconforto, mas não é algo terrível como, por exemplo, tocar no cachorro. E aí isso vai dar mais força para a pessoa, vai dar mais confiança nela que ela consegue, ela vai fazendo isso por um certo tempo, até ela estar bem tranquila com a ansiedade dela, aí você passa para o próximo nível e aí começa a fazer. Para fazer as exposições, você vai questionar bastante, né, qual é o real medo dela, vai fazer todo o questionamento socrático em torno disso, para ela ver que não tem tanto problema assim, fazer ela avaliar cada vez que ela faz, toda vez que tem também a consequência da exposição, o que ela achou daquilo, se deu certo, se não deu certo, se ela achou que foi pior do que ele imaginava, se foi melhor do que ele imaginava, coisa assim, aí você vai fazendo, mas é um pouco mais complexo do que isso, mas esse é o básico. Né? Gabs Xavier também está rindo. Rafinha, oi. Jotavex, estou cursando psicologia e seus vídeos têm me ajudado tanto. Quero me especializar em TCC. Que bom que te ajuda, né? Tem muita gente que às vezes até comenta nos vídeos lá: nossa, eu estou vendo esse vídeo e tá me ajudou na prova, né? Uma coisa assim. Que bom que ajuda, pelo menos algumas pessoas, né? E que bom que você se interessou em TCC e quer seguir essa área. Eu acho que é uma área muito boa, que não é uma das áreas mais pesquisadas em terapia em psicologia. Eu acho até estranho a faculdade não ter mais isso, porque teoricamente a faculdade seria algo mais científico, né, em busca da questão científica e tal.
ia ter ser pouquíssimo demonstrada na faculdade e tudo mais. Mas que bom que você quer se especializar. Quanto mais profissionais a gente ter sobre isso, melhor, né? Sempre é bom ter outras teorias. Diana, amanhã eu dou um joinha. Bom dia, Diana. Dali da Silva Araújo, joinha também. Psicóloga Juliana, bom dia. Terminei alguns anos da faculdade e comecei a atender recentemente. Seus vídeos têm me ajudado muito, obrigado. Obrigado, que bom, né? Que bom que ajuda. Esse é justamente o objetivo, né? Tentar trazer a psicologia mais pro pé no chão, seja para profissionais, seja para estudantes recém-formados ou para pessoas comuns. Jos Casa, a psicologia cognitiva também serve para usar no caso Brumadinho? Ela pode servir para tudo, né? Porque no caso do Brumadinho, no caso de desastres, né? Desastres naturais ou não naturais, né? No caso, é uma coisa que vai muito da pessoa. Ela vai ter um luto, né? Já vai perder, né, a vida dela, ou a rotina dela, vai perder o funcionamento das coisas, né, como era a vida dela. Então, sim, vai ajudar. A gente vai trabalhar principalmente a parte da aceitação, né? A parte da resolução de problemas, de vamos tentar resolver aos poucos as coisas agora, né? Que a gente precisa ter a nossa vida em movimento. Trabalhar com os pensamentos, às vezes, de se sentir culpado de alguém que se foi, por exemplo. Né? De se sentir culpado, eu não pude fazer nada, não sei o que e tal. Então, a gente vai trabalhar isso com os pensamentos que a pessoa tem sobre aquilo, sobre a responsabilidade que ela tem naquela situação, que muitas vezes a pessoa pega uma responsabilidade que ela não tem, né? E trabalhar a aceitação de coisas que a gente não tem controle, né? De coisas que fogem totalmente do nosso controle, não teria como a gente saber e coisa assim. Então, sim, ela funciona, ela serve para qualquer situação, porque a gente baseando ali no modelo cognitivo, que é a maneira que a pessoa pensa sobre a situação e o comportamento que ela tem para tentar se sentir melhor, né, basicamente, isso a gente pode enfiar em todas as situações da vida, né? Então, serve sim. Thalita, fala mais das crenças disfuncionais. As crenças disfuncionais, como eu disse no começo, né? Durante a nossa vida, durante o nosso desenvolvimento, sejam através por conta das crenças dos nossos pais, os comportamentos dos nossos pais, tudo que os pais fazem, né? Com o jeito deles, né, de enfrentarem o mundo, por exemplo, todas as experiências que a gente tem também na infância, positivas e negativas, a cultura que a gente vive também, isso influencia, várias coisas diferentes da nossa vida, isso vai ajudando a formar, a desenvolver nossas crenças centrais sobre nós mesmos, o mundo e o futuro. E muitas vezes essas crenças são consideradas disfuncionais. Disfuncionais por quê? Porque elas vão causar algum problema no futuro, de trazer pensamentos disfuncionais a ponto de você ter uma emoção exagerada, você ter um comportamento que te prejudica, por exemplo, evitar situações, se isolar, ser agressivo com outras pessoas, né? Normalmente todos esses comportamentos são baseados em alguma crença disfuncional, por exemplo, não posso ser desrespeitado, a pessoa não posso ser feito de trouxa, né? Coisas assim, ou vão rir da minha cara, eu sou incapaz, coisas assim. Então essas são as crenças disfuncionais. E aí, conforme a gente vai tendo as experiências na vida depois, essas experiências vão fortalecendo essas crenças disfuncionais. Por exemplo, se eu tenho uma crença de ser burro, se eu tiro 10 numa prova, em vez daquilo servir como uma evidência que talvez eu não seja burro ou tão burro, eu distorço essa informação, falo assim, não, mas a prova estava fácil para todo mundo, mas o professor facilitou para mim, entendeu? Eu modifico aquela informação só para poder fortalecer a bendita crença disfuncional que eu tenho de ser burro, tá? Então essas são, isso é o que eu acho que eu poderia falar agora sobre as crenças. A Toinha, acho que é isso, né? Toinhari. Onde estão os podcasts? Em toda plataforma de podcast você pode encontrar, tá? Se você acompanha o nosso canal no YouTube, vê todos os vídeos lá, você não vai ser conteúdo repetido, né? Mas no podcast você pode encontrar, seja no Spotify, seja naquele Deezer, no Google Podcasts, o Apple Podcast. Eu acho que todas as plataformas mais conhecidas assim, de podcast você pode encontrar lá. Você pode procurar como psicólogo Diego Falco, que você vai encontrar tudo que eu já lancei lá. Semanalmente eu lanço o Falco Responde, né, que é o que eu respondo as dúvidas do pessoal
de sábado. E as lives que eu faço de terça-feira, então eu lanço também lá no podcast, tá certo? Então todas as plataformas você pode encontrar. Thalita também, bom dia. Os pensamentos disfuncionais necessariamente têm origem na infância ou podem ocorrer depois desse período? Podem surgir crenças na adolescência? Isso é uma coisa que varia, tá? Tem profissionais, tem pessoas que falam que é exclusivamente na infância e tem pessoas que acham que não, que é uma coisa que você pode desenvolver durante toda a sua vida. As pessoas que falam que é exclusivamente da infância, as coisas que surgem depois, elas teorizam que sempre tem a ver com uma crença da infância. Então, mesmo que pareça que surgiu agora, na verdade, é uma coisa que tem ligação com as crenças formadas na infância, tá? Então, assim, não tem muito um consenso sobre isso. Porque, querendo ou não, a gente está falando de teoria, né? A gente não está falando, não tem como a gente comprovar, né? Com fatos, né? Essa questão. Então, e no fim das contas, não importa, né? No fim das contas, não importa também. O importante é você trabalhar com as crenças e ponto, né? Mas é como na questão teórica, como eu disse, tem essas duas coisas. Tem gente que acha que não é só na infância e tem gente que já acha que não, você pode desenvolver durante toda a sua vida, né? Eu já sou do tipo que eu meio que acho que os dois, sabe? Porque, como eu disse, tem a formação das nossas crenças e depois tem o fortalecimento dessas crenças durante o resto da nossa vida. Então, eu gosto de pensar mais ou menos que as crenças foram formadas e eventos muito significativos durante a adolescência e tal fortalecem bastante essas crenças, tá? Mas eu acho que a adolescência, eu acho que tá ainda mais nesse meio, sabe? De formação de crença, porque é bem cedo, né? Eu acho que a partir depois da adolescência aí começa a ser mais fortalecimento, só fortalecimento e não criação de crenças novas e tal. Mas a gente nunca sabe, né? Vai que acontece uma coisa bem terrível, assim, na vida da pessoa, né? Que muda totalmente o funcionamento dela, né? E aí pode gerar crenças novas. Outras pessoas rindo. Espero que estejam rindo do que eu falei e não da minha cara, né? Mas tudo bem. Então, Toinhari, oi, bom dia. Onde estão os podcasts? Então, eu falei, né? O podcast está em todas as plataformas de podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Deezer. Você pode encontrar no aplicativo no seu celular. Coloca lá podcast, vai aparecer Google Podcast ou Apple Podcast. Se o seu celular for Android, vai ter no Google Podcast. Se o seu celular for Apple, vai ter Apple Podcast. Você pode encontrar lá. Ou se você for usar o Spotify, você pode encontrar no Spotify, que é um aplicativo de música. Ou o Deezer também, que é um outro aplicativo de música. Tem o Pocket Cast, também tem outros lá. Então, se você usa algum podcast, você vai encontrar. Se você não usa nenhum, aí eu aconselho você usar o que seja referente ao seu aparelho celular, né? Que aí você pode ser o Apple ou o Google, né? Ou o Spotify, né? Que eu gosto do Spotify porque é o que eu uso. Samuel Cherry Ramos, se possível, nunca pare de fazer seus vídeos. Ajuda. Que bom que ajuda, né? A ideia é não parar, né, de fazer. Eu pretendo realmente continuar com a questão digital, pelo menos, né, no mundo digital, assim, por mais tempo, né, por bastante tempo, eventualmente expandir mais a empresa, né, tipo, chamando outros profissionais, às vezes estagiários, coisas assim, tá? Esse é meu grande sonho, né, digamos assim. Mas é que para isso eu vou precisar de mais tempo, mas é justamente esse o meu objetivo, para não ficar tão também pesado, né, para mim, eventualmente abrir isso, trazer outros profissionais que possam também gravar, que possam também produzir conteúdo, né, para ter cada vez mais, e até mesmo nem que seja conteúdo de outras linhas de psicologia, tá? Por que não, né? O importante eu acho que é ter bastante conteúdo para o pessoal poder acompanhar e se ajudar, né? De alguma maneira, seja estudantes ou seja pessoas em comum. Mas isso eu ainda não estou nesse processo, mas eu pretendo futuramente. Emanuel. Emanuel me ajuda muito nos estudos, que bom, né? Que te ajuda muito. Essa é uma coisa que não era a intenção inicial, né? Mas conforme foi ajudando, aí que eu comecei a fazer mais conteúdo direcionado para isso, né? Mas que bom que te ajuda. Mônica, você faz essa escada com imagens ou somente imagina?
Então, vai depender da pessoa, tá? Eu acho que imagina você está falando das fobias, né? Da hierarquia. Você tem que fazer... vai depender dela. Com ela, você vai questionando várias opções. Por exemplo, o negócio do cachorro. Qual que é o pior? Ela vai falar, o pior seria eu tocar num cachorro. Aí você vai diminuindo. Tá, e depois disso, de 0 a 100, né? 100 seria o máximo, 0 nada. Então você vai chegando. E aí você como profissional, você vai ter na ideia, aí você pode ir sugerindo. Talvez pensar sobre um cachorro é uma coisa que te incomoda. Não. Ver a imagem de um cachorro, ver a imagem de um cachorro com o dente de fora, né? Tipo, com raiva. Ver a imagem do cachorro assim. Imaginar você, pode ser só imaginar o cachorro, imaginar você relando no cachorro. Então isso vai variar muito do paciente. Aí você vai discutindo isso com ele e vai colocando lá, tá? Então, tanto com imagens, aí você pode às vezes mostrar a imagem, imprimir uma imagem, ou mostrar às vezes no celular, no computador e tal. Ou com a imaginação fazer também ali na sessão para o cliente aprender, para ele ver, e depois fazer em casa. Claudina, bom dia. Que orientação você daria para trabalhar com usuário de substâncias psicoativas? O que eu aconselharia seria você adquirir ou emprestar, que seja, o livro lá da Neide Zanelato, né, com o Ronaldo Laranjeira, que é a terapia cognitivo-comportamental para dependentes químicos, eu acho, se eu não me engano. Se eu não me engano, é esse o título. Que esse livro tem todo o processo, né? Tipo, realmente ele traz a parte, ela fala muito da questão das dependências e tudo mais, e já fala também do processo terapêutico, como você fazer o trabalho terapêutico para isso, tá? Eu acho que a orientação que eu daria para você é justamente essa, porque o principal, mas só resumindo, assim, o principal que você tem que trabalhar são os pensamentos permissivos, né? Que a pessoa usa para justificar ter aquele comportamento, e tentar trabalhar de impedir que ela tenha a compulsão de fazer aquilo e tentar estimulá-la a não ter novamente aquela compulsão, aquele uso, né? Então, mas eu aconselho você a dar uma olhada no livro. Quais são as estratégias mais comuns do trabalho de ansiedade com crianças? Então, infelizmente eu não trabalho com criança, eu não sei se tem alguma coisa específica, tá? Por isso que eu não sabia falar, tá? Mas aspectos mais comuns de ansiedade de maneira geral é a exposição, tá? É questionamento socrático e exposição. Isso, dessensibilização e tal, e a exposição é o que a gente faz. Experimentos comportamentais, né? A Kelly mandou isso. Bruna, psicóloga Bruna, que orientação você daria para um paciente que está se separando por ele não ter prazer físico? O que eu faria nesse caso seria pesar, tá? Tentaria ajudar ele a pesar justamente o que ele procura num relacionamento, o que ele realmente tem nesse relacionamento, as consequências de sair desse relacionamento, como que ele viveria, será que realmente seria viável para ele, coisas nesse sentido. Se a gente quer uma coisa muito específica, o que ele valoriza mais no relacionamento, é justamente, por exemplo, o prazer físico, se é o que ele mais valoriza, né, aí, e mostrar isso para ele vai realmente ver, não, realmente, o que eu mais valorizo é o prazer físico, eu não estou tendo isso, eu preciso ser feliz de outra maneira. Aí, né, vai fazer o quê? Aí às vezes tentar conversar com a mulher, às vezes ter algum outro prazer com isso, né? Ou o homem, né? Não sei, não teve o gênero aqui, mas enfim, tipo ou expor isso, tentar uma conversa, tentar melhorar, às vezes também colocar isso, então colocar as vantagens, desvantagens, o que ele mais procura, qual é a realidade, perguntar se existe uma possibilidade de melhorar essa realidade, e se não existir, aí, né, conversar com ele, enfim, né, eu acho que esse é o trabalho. Ana Carla, fala, ano passado aprendi a TCC com seus vídeos, foi mais explicativo do que meu próprio professor, pessoalmente na supervisão. Obrigado, você é sensacional. Que bom, muito obrigado pela sua mensagem, fico muito feliz. A ideia de ser mais explicativo, essa é justamente a ideia, né? Porque eu também, na minha prática clínica, na faculdade, adorava minha professora, tá? Adorava minha professora, adoro os professores e tal, mas infelizmente não explicou da melhor maneira possível, tá? E eu tive que realmente ver por mim mesmo e buscar estudar por mim mesmo para realmente entender, né? Para realmente entender o funcionamento. E aí fica mais fácil para mim explicar. Deixa o link para participar do webinário. Eu vou deixar.
Não sei se dá para colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Não, acho que não vai dar para clicar essas coisas. Depois eu vou colocar no Stories a chamada com o link que você simplesmente puxa para cima e aí você pode entrar lá e se cadastrar no webinário, tá certo? Joelma. Indica livros voltados para técnicas da TCC. O livro mais indicado para técnicas da TCC, primeiro, tem os livros básicos, né, que já ajudam bastante, mas tem o livro próprio, né, o livro de técnica de terapia cognitivo-comportamental do Robert Leahy, tá? Esse livro você pode você procurar técnicas de terapia cognitivo-comportamental, Robert, que Leahy é mais difícil de escrever, mas Robert, técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Aí é um livro que só tem cheio de técnicas da TCC, então é um livro que pode ser interessante para você. Izzy Miranda, o uso da maconha praticamente desde a adolescência até a vida adulta afeta psicamente, vai agravando conforme a idade? Com certeza, se você, na realidade, os estudos mostram que quanto mais cedo você começa, pior as consequências. Uma pessoa que usa depois de adulto pode ter consequências também, mas são consequências menores, né? Agora, a pessoa que usa desde adolescente e tal, isso as consequências são muito maiores, mas pode afetar sim, tá? Tanto numa questão cognitiva, assim, de memória, concentração, todas essas questões, como também despertar algum transtorno específico que a pessoa possa ter ali, sabe? Tem uma predisposição, seja bipolaridade, seja esquizofrenia, né? Ou às vezes sintomas psicóticos também. Poxa, tem pessoas que fumaram, uma vez, tá? Isso é contato que eu já tive. Pessoas que fumaram, uma vez e já começaram a viajar. Não viajar da droga, mas no sentido de achar que o mundo não é real e tal. E não foi só no momento do uso, tá? Isso permaneceu por mais tempo. E aí o trabalho justamente era de tentar trazer. E é uma coisa constante, não tem cura isso. Depois que desperta já era. A pessoa, se ela tem essa predisposição, mas como saber se você vai ter essa predisposição, né? Então é uma coisa que é muito delicado, isso, muito complicado. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de não, tem que liberar, não sei o que, a gente tem que ir com calma, tá? A gente tem que ir com calma um pouco com isso, é uma coisa que precisa trazer os estudos, trazer a demonstração, né? Talvez mostrar para as pessoas, olha, essas são as reais consequências disso, né? Realmente desse uso, você está disposto a isso, né? Então é uma coisa assim muito mais complicada do que muitas pessoas querem passar, tá? Que não tem problema e tal, tipo. Então, sim, pode ter consequências e podem ter consequências seríssimas, tá? Pode ter consequências seríssimas. Isso que a gente está falando da droga mais simples, assim, né? Mais tranquila, entre aspas. Bom, pessoal, tenho que parar já porque já deu tempo, né? Quer ver que horas são? São 10h35 e aqui em casa eu preciso começar a ajudar nas coisas aqui em casa. Então, só responder mais duas coisas aqui. Do Magno, como funciona exatamente a aceitação? A aceitação vai ajudar você a treinar a aceitar, tá? É você sentir, sentir suas emoções negativas, você ter o seu pensamento, você ouvir uma coisa que você não gosta, ou qualquer coisa assim, e deixar. É deixar passar, tá? É não se envolver com isso. É não tentar não jogar isso como ruim ou como positivo, tá? Você não julga aquilo, você simplesmente deixa passar, respira fundo e deixa passar, tá? Não é fácil de fazer isso, mas é um treino que você pode ir fazendo e o Mindfulness ajuda muito isso, que é uma forma de meditação que você pode fazer para atingir esse estado de Mindfulness, né? E aí você consegue aprender a aceitar. Como eu estava falando antes da tolerância, a aceitação é o caminho, basicamente, para essa ideia da tolerância, tá certo? E o Joscas, meu nome é José Cássio, estou no primeiro semestre de Psicologia, São Bernardo. Bacana, que bom, José. Espero que meus vídeos te ajudem, esse acompanhamento te ajude aqui. E qualquer coisa é só mandar a sua dúvida, né? Aí nas possibilidades que a gente tem. Tá certo? Bom, pessoal, é isso. Desculpa não responder mais as dúvidas de vocês. Mas é isso, é o tempo que eu tenho para hoje, tá certo? Muito obrigado por vocês terem participado. Aqui essa live vai ficar disponível por 24 horas aqui e depois eu vou baixar ela e postar lá no canal do YouTube também para outras pessoas poderem assistir, ou se você tiver interesse de revê-lo e tal. Desculpa novamente não poder responder a dúvida de todo mundo, mas é que o tempo
é curto e aí não tem como. E aí lembrando, se você é profissional de psicologia, estudante, recém-formado, enfim, participe do webinar. Eu vou estar postando no Stories, é um link lá, um Stories lá falando assim, é o link para o webinário. Aí você simplesmente puxa para cima, você será enviado para o site onde você pode se cadastrar e participar do webinário hoje às 7 horas da noite, certo? Então, muito obrigado, um bom dia para vocês, uma boa semana, um bom final de semana, por aí vai. Se cuidem, né? E, então, e até mais.